A gente abre essa edição falando que a Justiça de Alagoas tornou réus 2 suspeitos de matar o ex-funcionário do CRB, o Johannisson Costa, o Joba. Crime que aconteceu em janeiro desse ano, lá no bairro da Santa Lúcia. A decisão acolheu a denúncia feita pelo Ministério Público. Silas Emanuel está ao vivo aqui com a gente, tem mais detalhes a respeito do desdobramento desse caso. Silas, boa tarde para você. Nessa decisão, nessa denúncia do Ministério Público, a ex-companheira do Joba, ela foi inocentada, não é isso? Exatamente, viu, Eli? Muito bom dia para você também, bom dia para todos que nos assistem, tá? Apesar de terem algumas pontas aí que poderiam ligar, não é? Então, ex-companheira de Joba a essa situação toda, a Justiça entendeu que ela participou apenas como uma espécie de pivô, né? Inclusive, e o pivô que eles usam é o fato de que o mandante intelectual aí desse crime, ele teria ciúmes, né? Por estar vendo aí uma possível reaproximação do casal, e esse teria sido realmente o estopim para toda essa situação, tá? Os homens que a Justiça tornou réus, como você mesmo já antecipou, é Juan Carlos Ferreira de Lima Albuquerque e Simeone Batista dos Santos, tá? O Juan é apontado como o autor intelectual do crime, portanto seria o mandante de tudo isso, e o Simeone seria a pessoa que teria executado o Joba. Esse crime, ele aconteceu na parte alta de Maceió no mês de janeiro desse ano, tá? Inclusive foi registrado por imagens de um circuito interno de câmeras, né? Circuito de vídeo monitoramento. Nas imagens é possível ver que o Joba ele caminha por uma calçada em direção a um ponto para pegar justamente um veículo e se dirigir para o CT Ninho do Galo, que fica na Barra de São Miguel. E nesse momento, né, nas primeiras horas da manhã, as imagens mostram que ele é atingido pelas costas, com um tiro na cabeça, e o homem sai e aparece em outra imagem, abandonando o veículo inicial que ele teria usado para isso, que seria uma bicicleta, monta na garupa de uma moto e vai embora, tá? Então, realmente, a ação ela foi captada por imagens e acabaram, inclusive, ajudando a polícia a encontrar essas pessoas, né? Não só os autores físicos, como também o cérebro pensante por trás de tudo isso, tá? E, de fato, segundo o MP, o que aconteceu foi ciúmes, tá? O autor, o Juan, ele não aceitaria realmente essa possível reconciliação da ex-companheira do Joba com o Joba, e ele teria agido por essa situação. Os indícios, né, que levaram realmente o MP a pedir que a Justiça tornasse réus tanto o Juan como o Simeone são as provas, porque durante a quebra de sigilo telefônico foram vistos realmente elementos que ligavam o Juan ao Simeone, como, por exemplo, imagens de visualização única, onde, segundo as informações que foram divulgadas, seriam imagens realmente dizendo quem era o Joba, né? Ou seja, toda essa conversa que foi passada pelos dois em relação a vítima, e muita gente realmente entendia e acreditava que a ex-namorada, no caso a ex-companheira do Joba, poderia realmente ter alguma ligação. Isso porque durante o processo de separação ficou acordado que ela receberia um valor em dinheiro na casa dos R$34 mil, e nesse mesmo período, né, surgiu a informação de que o autor teria pagaria, na verdade, R$10 mil aí aos autores para que eles executassem o Joba. Então, realmente, muitas informações naquele mesmo momento acabavam ligando todas essas situações, mas a Justiça, depois de exaustivas investigações, acabaram realmente entendendo que a ex-companheira, ela entra nesse cenário apenas como pivô. E aí eu vou explicar novamente o porquê do termo pivô. Porque ela seria o objeto de desejo do autor intelectual do crime, mas ela não estaria com ele, e sim tentando reatar esse relacionamento. Então acabou que tudo isso culminaria realmente nesse homicídio, né? E agora eles vão ser enquadrados aí por homicídio, né, por motivo torpe, né, causado realmente por recursos financeiros, levando em consideração que eles receberiam dinheiro para executar, né, que o Simeone, na verdade, receberia dinheiro do Juan para concluir essa situação de execução aí do Joba. E só para
a gente encerrar essa entrada, logo no começo das investigações, ambos foram presos, tá? Pouco tempo depois do fato, a polícia encontrou realmente algumas pessoas, as prendeu e pouco tempo depois encontrou também o Juan, prendeu também. Então, no caso, eles agora estão presos e à disposição da justiça, tá? E além de terem sido tornados réus, né, de agora sentar no banco dos réus para passarem por todo esse julgamento, também foi fixado pela justiça o valor de R$100 mil de danos, né, como uma indenização em que eles vão ser obrigados a pagar aí a família do Joba por todos esses problemas que eles possam ter causado e os custos também que eles acabaram tendo por toda essa situação, né, os prejuízos financeiros aí. Essa fixação de R$100 mil como indenização também ficou acertada logo após eles passarem a ser indiciados por réus de todo esse caso. Tá? É um caso realmente que gerou muita repercussão e que naturalmente nós vamos seguir acompanhando e atualizando também a todos os nossos telespectadores com novas informações assim que elas forem obtidas. Com você, viu, Eli? Pois é, Silas, um caso de muita repercussão, muita especulação também, teve muito desdobramento ao longo desse caso, das investigações, mas felizmente parece que agora tudo se encaminhou para esse crime por motivo torpe, ciúme, né, gente? Até que ponto vale uma vida? E agora a gente aguarda o julgamento desses réus, que deve ser marcado, a gente espera aqui muito em breve, para que pelo menos a família tenha um alento em relação que a justiça seja feita, né? A vida, infelizmente, não volta, mas a gente torce aqui para que pelo menos a justiça seja feita, inclusive com o pagamento dessa pena também para a família. Daqui a pouquinho a gente volta a se falar, viu, Silas? Obrigada pela sua participação por enquanto.